Então, na página 192, o livro eletrônico, acho que vocês três, né, possuem o livro eletrônico. Boa Claudilane. tarde, Claudilane. Boa tarde, Claudilane. Tentando acessar pelo Note, mas a coisa não está funcionando. Boa tarde. Ainda bem que os celulares funcionam, né? Pois é. Vamos lá. Ontem à noite nós tava aqui em casa e tinha grupo, né? Mas Sim. tinha o Natan no note dele, né? A Rosane tinha um estudo aqui na sala. E aí me sobrou só o celular, né? Tive que fazer no celular. Sim, aqui em casa tá assim também, porque ainda tem aula online todo dia. O Angéli também tem as coisas dele, dos estudos dele, daí eu acabo ficando só com o celular também. E Então quando gostaria de sobra convidar o Note não funciona. Não consigo abrir o WhatsApp agora no Note. Gostaria de convidar então a Celoni para iniciar a leitura para nós, Celoni. Ainda falta um trechinho do paralítico de Cafarnaum. Tá bem, vou continuar ali onde vocês falaram. Ao final do relato da história do paralítico de Cafarnaum, o evangelista Marcos registra: e levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Há dois fatos que merecem ser destacados. O primeiro diz respeito à cura do paralítico, manifestada nas afirmativas levantou-se, tomando logo o leito, e saiu em presença de todos. O segundo está relacionado à admiração que a cura provocou aos circunstantes. A atitude do enfermo que, após ouvir Jesus, levantou-se, pegou o leito e saiu, revela o processo educativo estabelecido pela evolução quando o aprendizado é efetivo. Ouvir Jesus. Existe a indicação de que a lição, expiação ou provação não só foi aprendida, como também impulsionou a pessoa a partir para novas conquistas. Levantou-se. A postura do enfermo de Cafarnaum mostra igualmente que Jesus o deixou livre para agir por si mesmo, conferindo-lhe a disposição de caminhar e conduzir consigo o instrumento de provação, o leito, onde se recolhera por algum tempo. A admiração que cercava Jesus aprendeu alguma coisa. O ensino verdadeiro. Só um pouquinho, pessoal. Vou passar aqui na outra página. O ensino verdadeiro sempre provoca este tipo de reação. Entretanto, o nível de aprendizado é variável. Em uns causará apenas admiração, propriamente dita. Em outros provocará reflexão e noutros finalmente resultará em transformação espiritual. De qualquer forma, porém, a lição fundamentada no bem deixa marcas eternas e, por provocar admiração, se transforma em um exemplo. Nunca tal vimos, que poderá ser seguido por todos no momento oportuno. Continuar? Vamos fazer uma análise então desse texto que você leu e em que situação se encontrava este homem no momento em que foi acometido pela enfermidade da paralisia. Ele estava num leito, né? Eu não vi, na semana passada, tô meio perdida da história. Ele estava passando Ele por um tava processo de expiação, né? Expiatório. E o que leva ao espírito a ser acometido a este processo O que leva o espírito a ser acometido no processo no expiatório processo expiatório. ele está espiando, ele está
de repente ele fez alguma coisa que ele agora tem que expiar aquilo que ele fez, ele tem que, em outras palavras, ver como é que foi quando ele fez para o outro, sentir na pele, né? Mais ou menos isso. Se nós fizermos uma associação com a parábola do bom samaritano, aquele homem estava numa descida, ou seja, numa queda espiritual. Este homem, quando foi acometido pela paralisia, também estava numa queda espiritual. E havia necessidade de reparação, né? de redenção desta alma. Provavelmente ele tenha cometido muitos erros, muitos delitos. E permanecia endurecido, né, nessa condição, em queda. Por isso que Jesus disse para ele, levanta-te, né? E ele se levantou. Então, e o texto fala, né, que aquele processo expiatório que ele foi submetido trouxe-lhe grande aprendizado para ele. Foi de grande valia. Não só o corpo físico que foi curado, né? A alma também, né? Ela se levantou da condição de paralisia espiritual que ele se encontrava. E além disso, ele serviu de exemplo para outros que estavam observando e para que os outros, através dessa observação, não cometessem o mesmo erro também, pudessem evitar este processo de expiação, pudessem seguir o seu processo evolutivo sem essas quedas muito acentuadas, né? Mais ou menos isso, Tselonique, tu entendeu? Sim, sim. Conforme a leitura, né? Foi um exemplo para todos que estavam olhando ali. E é isso aí. Era para ele levantar, sair daquele onde ele estava se sentindo rebaixado. E viu só? É muito comum pessoas que são submetidas a um processo de expiação, individual ou coletiva, pedirem para aquele processo ser útil para a sociedade, para outras pessoas. Pedirem para que outros se beneficiem da própria expiação? Isto? Para que a expiação dele possa ser útil de alguma forma para a sociedade. Não é muito comum, porque nós não temos um entendimento, mas os espíritos mais adiantados pedem. Alguns até veem de exemplo, para mostrar paciência. E nós temos 2 exemplos. Tem um, acho que até gaúcho, é um menininho. Ele não tem os 4 membros, só tem um pedaço de uma perninha. Ele se espelhou num outro, que eu acho que ele é polonês ou coisa parecida, um nome difícil de dizer, que também não tem os 4 membros, só tem um toquinho de uma perninha. E ambos se viram de tal maneira que praticamente fazem tudo que uma pessoa precisa fazer para poder viver. Conseguem nadar, conseguem se locomover, claro, com equipamento próprio, conseguem inclusive trabalhar em computadores, e ambos fazem exposições, palestras motivacionais em igrejas protestantes, que fazem com que as pessoas reflexionem. Porque a quase totalidade de nós reclama das provas que passamos e das expiações que experimentamos, desconhecendo que isso é um processo de perdão divino. Porque Deus nos proporciona, através da expiação, nos reabilitarmos diante da própria consciência, sofrendo os efeitos, é claro, da lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Não nos condena a uma pena eterna por um erro ou erros cometidos no passado. Nós esquecemos as razões por que estamos experimentando isto. Mas desde que Deus é amor, é a soberana justiça, é a soberana bondade, se Ele permite que uma criança nasça em semelhante situação, se permite que alguém mesmo depois de mais crescido venha a sofrer dolorosas injunções da vida na área da saúde ou mesmo econômica,
são processos expiatórios, que tem que ter uma causa, porque não pode surgir do nada. Alguma coisa aconteceu para que isso redundasse numa experiência tal que a pessoa experimenta. Mas a maioria não entende. A maioria de nós nos sentimos vítimas ou procuramos acusar alguém pelo que passamos. Hoje, no nosso Evangelho no Lar, eu já falei isso, nos sábados nós estamos estudando, no horário do Evangelho, o livro A Gênese. Nós estudávamos justamente essas questões. Depois de estudar como é que se diz? Não é propriedade de Deus. Aquilo que caracteriza Deus, me foge a palavra agora. Atributos? Como? Atributos? Atributos divinos, exatamente. E daí nós estudávamos ali o porquê de certos fenômenos. Se Deus é justiça, é amor, é bondade, soberano em tudo, tudo sabe, tudo vê, então por que existem os flagelos? Qual é o objetivo disso? Deus permite por quê? Se existem, são processos corretivos. Mas, como você perguntou, alguém pode utilizar isso em benefício do próximo? Um espírito mais adiantado, com certeza, fará. Um que já entendeu melhor, ele não é um espírito puro ainda, mas entendeu melhor, aproveita a sua própria expiação para servir de exemplo. Sai Baba, um espírito adiantadíssimo, talvez um dos mais adiantados, que se tem notícia nos últimos tempos, esteve entre nós até pouco tempo. Desencarnou no começo deste século. Viveu na Índia. Curava muita gente, inclusive curou o Divaldo Pereira Franco de uma angina no peito. Mas terminou a vida numa cadeira de roda. Aí perguntaram como assim? Como é que alguém que cura tanta gente não consegue manter o próprio corpo saudável? Aí ele disse que aquilo lá era para demonstrar o desapego. Porque a morte e muitos processos que levam à morte depois de avançada idade são processos naturais. E nós temos que ser desapegados mesmo do corpo. Nós temos que cuidar do corpo, sim. E Sai Baba fez isso. Ele fez talvez um dos melhores redes hospitalares do mundo para atender os necessitados. São verdadeiros templos aqueles hospitais dele, com tecnologia de ponta e tudo de graça para a população desassistida. Mas não tem como fugir da morte. Então ele, eu tenho certeza, se colocou de exemplo num processo que nem é expiatório. O dele é apenas para demonstrar, porque ele é um espírito que está muito além do nosso entendimento. Mas muitos que passam por esse processo, por exemplo, que eu sempre menciono, o Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça era um processo expiatório. Ele aproveitou e, ao mesmo tempo que expiava, reparava os erros. Porque geralmente as pessoas reparam depois que já estão um pouco melhor. Ele aproveitou ao mesmo tempo, fez os dois processos. E serviu de modelo, de pessoa que é resignada e que não se acomoda. Faz o que pode, utiliza os recursos que tem e isso serve de exemplo. Esses são alguns que eu lembro agora, tem muitos outros, mas como eu disse, a maioria de nós não. A maioria de nós só se queixa. Enquanto estivermos nesse estado de lamentação, de queixa, e nos sentirmos vítima de alguma coisa, ou de alguém, ou injustiçados, esse processo não vai surtir o efeito esperado, que é nos trazer o reequilíbrio mental e o perdão definitivo. Esse perdão definitivo, aquele que Jesus estendeu ao paralítico, é concedido às almas que já expiaram o suficiente e não precisam mais do sofrimento, porque já se transformaram. Então não tem mais motivo para ficar sofrendo. Então ele diz, teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Mas anda, não fica parado. Quer dizer, a pessoa tem que prosseguir a sua jornada. Não é porque se redimiu diante de um erro é que vai ficar parado. O nosso processo evolutivo é permanente, nunca cessa. Temos também o exemplo daquele fato que aconteceu em Santa Maria, né? Aquele incêndio. As pessoas que desencarnaram naquele incêndio, elas haviam pedido para que aquele processo expiatório delas, segundo revelações, né, mediúnicas, aquele processo expiatório delas fosse útil para a sociedade, né, não fosse somente um processo expiatório. E realmente foi, né, começou a mudar as leis e começaram a se precaver mais.
nessa questão de segurança desses locais de diversão pública. E agora, no mês de abril, a gente comemorava, o Brasil comemorava Tiradentes, né? 21 de abril. Como é que foi a história espiritual de Tiradentes, né? Ele teve encarnações em Roma, ele foi um dos principais fundadores da Inquisição, na época da Inquisição, e ele foi um espanhol também que invadiu lá o México, lá, aqueles povos, e cometeu muitas atrocidades, e ele precisava espiar essas faltas. Tanto ele como o Aleijadinho, eram os dois parceiros, né? E foi necessário, então, ali antes da proclamação da independência do Brasil, ele viveu, né, se eu não me engano, 30 anos antes de Dom Pedro proclamar a independência. Seloninho me ajuda aí. E daí ele... Foi antes mesmo da independência, mas não sei bem a data. A vida dele foi voltada para isso, né? Para a independência. Ele trouxe esses ideais lá da França, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E segundo uma psicografia dele mesmo, até hoje o Brasil não atingiu o ideal que ele buscava, né? Até nos dias de hoje não conseguiu atingir, né? Então, e ele, nessa psicografia que ele falou que ele precisava passar por aquele processo de expiatório, né, que foi enforcado e depois foi esquartejado. Nós temos um fato na história cristã que às vezes não nos damos conta. A gente fala sempre assim, a expiação acontece numa outra encarnação. Mas tem gente que expia na própria encarnação e alguns até optam por isso. Ontem eu assisti um filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo, tá? O título em inglês ali. Até sugeri para o grupo da Sociedade Espírita. E me chamava a atenção. Ele é bastante fiel à história de Paulo, para quem leu Paulo e Estevão, né? Tem algumas coisas relacionadas ao batismo ali que não tem nada a ver, mas exceção feita essa postagem no filme, eu achei muito fiel. Conta como é que Lucas escreveu suas obras, visitando Paulo na prisão. Porque Paulo, ele estava equivocado. Não era um espírito pro mal, mas ele se achava no direito de fazer justiça em nome de Deus, porque achava que os cristãos eram revolucionários no sentido negativo, que viam distorcer as leis de Moisés e criar distúrbio na população. Ele não conheceu Jesus enquanto Jesus estava encarnado, então ele perseguia os cristãos. Acabou, inclusive, mandando apedrejar Estevão. Mas depois, quando ele conheceu Jesus a caminho de Damasco, Jesus veio até ele e se manifestou, só ele viu, e que ficou cego, e depois foi curado por Ananias em Damasco. Todo mundo conhece a história, né? Aí ele ficou, inclusive, 3 anos no deserto, e nesse filme diz, Lucas perguntou para ele, né? Por que ele ficou no deserto? Daí ele falou que Jesus esteve 3 anos pregando, e ele, como não viveu com Jesus, se reservou 3 anos para estudar a vida de Jesus. Em Paulo Estevão diz que ele foi meditar e criar forças, né, para poder fazer a sua tarefa. E depois, dali em diante, a vida dele foi um martírio atrás do outro, onde ele ia, fundava igrejas, mas era perseguido pela população que não aceitava as verdades novas. Muitas vezes ele teve que fugir, inclusive à noite. Tem um relato que ele fugiu dependurado num cesto, numa cidade murada, numa ocasião, até que foi preso, acusado por Nero, por ter botado fogo em Roma. Quando, na verdade, não foi ele que colocou, foi o próprio Nero, segundo a história, né? E aí, nessas visitas que ele fazia, inclusive, ele teve a oportunidade de fugir e não fugiu, repetindo a mesma ação de um filósofo. Como é que é o nome daquele filósofo grande filósofo da história, que precedeu, inclusive, o cristianismo? Sócrates. Sócrates, exatamente. Sócrates foi preso e foi condenado a morrer de cicuta. E ele sabia que ia morrer também, mas não fugiu. Então, e foi morto à espada. Então, e deu um exemplo de conduta
pessoal queria se armar para se revoltar contra o Império Romano, e ele lembrava os ensinamentos de Jesus, que é preferível ser vítima, não usou essas palavras, mas a ideia é essa, a ser o algoz, né? Então é um exemplo vivo e é o que trouxe para nós a doutrina cristã, a filosofia do Cristo. E está aí um exemplo de pessoa que utilizou a própria expiação como exemplo. E aqueles que observavam acabaram mudando de ideia. E isso fortaleceu essa filosofia cristã que até hoje nós estudamos. Houve desvios depois, mas isso aí não vamos entrar no mérito da questão, né? Mas o Espiritismo veio recolocar as ideias como eram na origem, na condição de Consolador que o próprio Jesus prometeu. E Jesus disse que esse Consolador ficaria eternamente conosco. E o Espiritismo as ideias espíritas vão continuar conosco. Vão aos poucos se infiltrar, inclusive, nas religiões, das demais diversas orientações dentro do cristianismo e mesmo fora. Porque não há hoje em dia como desconhecer essas informações. Ao final do filme, inclusive, Paulo é recebido por uma multidão de espíritos. Eles não falam espíritos, mas eram as suas vítimas. Inclusive ele vê Estevão, e depois aparece uma figura de um espírito feminino, que acredito que fosse Abigail, mas daí o filme termina, não entra na questão. Muito interessante. Eu não estou aqui fazendo propaganda do filme, mas da história. É interessante que a gente... Às vezes as pessoas temos preguiça de ler, né? Então quem não gosta muito de ler, o ideal é que leiam as obras, principalmente essa que eu mencionei, Paulo e Estevão. Mas se a pessoa não... Eu assisti também ontem. Ontem eu também assisti ele, Wilson. Tu assistiu aonde, Terezinha? Da Globoplay. Ah, na Globoplay. Era o mesmo filme? Não me lembro se foi na Globoplay ou na Net. Esse que eu vi foi na Netflix. Eu acho que foi na Netflix. Muito apropriado. Então, isso é um exemplo, né? Dentre tantos outros, aliás, não são tantos outros, perto do número de população que a Terra contempla, né? Mas que a gente lembra. Esses são os exemplos que nós devemos seguir. Não ficarmos nos lamentando, senão esse perdão que a gente espera que Jesus nos dê não virá. Não virá para uma graça, assim, nos liberando da responsabilidade dos atos. É preciso assumir a responsabilidade dos atos e aproveitar a oportunidade quando estamos em expiação para produzir o melhor que pudermos e, se possível, até de exemplo para os outros. Então tá. E voltando ao meu raciocínio, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade eram da Revolução Francesa, se eu não me engano. O Kardec, na época da codificação, ele trouxe a informação que sem fraternidade é impossível haver a igualdade e a liberdade. Então, o primeiro passo é a fraternidade. Por isso que a doutrina espírita ela converge para esse tipo de ensinamento: caridade, fraternidade, amor ao próximo, para que venha se desenvolver, depois disso, as outras etapas. Muito bem, então agora nós vamos para o roteiro 2, o cego de Betsaida, aprendendo com as curas, né? Claudilane, inicia a leitura. Gente, antes de entrar, desculpe, antes de entrar na outra parábola, no outro fato, eu fiquei pensando, essa semana houve bastante noticiário, né, sobre aquele, estão dizendo, massacre lá no Rio de Janeiro, né, na favela lá. E daí eu fiquei refletindo. Se Deus, com certeza, aquelas pessoas expiaram, né? Há toda a questão da polícia, porque uns
são contra, acham que foi uma agressão, e outros dizem que eles receberam, apesar de serem jovens, né, receberam os policiais com armamento até superior ao que a polícia tem. Então eu fiquei pensando, os policiais que efetuaram aquele fato, revidaram, no meu entender, estavam cumprindo um dever, um mandato, né, dos superiores. Como é que fica a questão de os policiais espiarão esse fato, os superiores, porque a lei de Deus é não matar, né? Daí, Terezinha, o livro... Se eles revivarem, né? O livro dos Espíritos, né, tem uma parte do livro dos Espíritos que trata da lei da destruição. E ali aborda o homicídio, suicídio, duelo, inclusive duelo, né, e guerras. Bem esse tema, né, que ali no Rio de Janeiro praticamente é uma guerra civil, né, que está ocorrendo. Mas só quem está lá, só quem está participando é que sabe, né, se foi realmente, que o livro dos Espíritos é bem claro, né? A legítima defesa, ela abona essa questão do matar, né? Do homicídio. Abona moralmente, inclusive, né? Mas o livro dos Espíritos deixa bem claro que é uma legítima defesa verdadeira, né? Bem embasada, né? Não adianta criar alguma situação para poder, perante Deus, isso aí não prevalece. O que prevalece é a verdade, né, perante Deus. Então, se realmente foi legítima defesa, perante a lei de Deus, eles estavam defendendo a própria vida. Agora, se não foi, se houve abuso, também, né, tudo isso vai... Por mais que a justiça humana não tenha o alcance, né, de aplicar a justiça em si, Deus não falha, né? Perante Deus, daí tem tudo isso a ser analisado, a ser pesado. E quem, num conflito armado, numa guerra, assim, né, que envolve um país contra o outro, quem deu a ordem que obrigou o soldado a ir para a guerra e matar o irmão da outra nação é que é responsável, neste caso, né? Quem fomentou a guerra. Aí depende muito do sentimento do soldado lá. Se ele sente prazer em matar o inimigo, né? Entre aspas, inimigo, né? Na verdade é um irmão. Ele será responsabilizado. Quer dizer que ele está fazendo aquilo por prazer, não por obrigação. Aquele que, por obrigação, está defendendo a nação e a própria vida, não será responsabilizado por esse ato. Não sei se tu conseguiu entender. É mais ou menos o que eu estava refletindo, porque eu vi alguma coisa, não foi muita coisa, né? Mas, por exemplo, teve jovem que foi executado, entre aspas, né? Na frente até de crianças, né? Olha, foi uma situação terrível, as pessoas lavando as casas, aquele sangue derramando, olha, é brincadeira, mas a gente sabe que aquelas criaturas estavam no caminho errado também, né? Sim, é bem complicado. Inclusive, Jesus, né, deixou o ensinamento: o escândalo é necessário. Esse aí é um escândalo que aconteceu. Mas ai daquele que for motivo de escândalo, né? Então, se
realmente eles estavam defendendo a própria vida e cumprindo uma determinação judicial, como de fato estavam, né? Se eles não extrapolaram, né, no seu direito, tudo bem, né, serão absolvidos pela lei divina. Caso contrário, daí haverá uma responsabilidade. Então vamos lá. O cego de Betsaida. Claudilane, faz favor. Certo. Então, roteiro 2, o cego de Betsaida. Objetivos: explicar a cura do cego de Betsaida, segundo Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 a 26, à luz da doutrina espírita. Ideias principais. O processo de cura do cego de Betsaida arregimentou a ação intercessora de benfeitores anônimos e a utilização de original terapia. Antes de se fazer a imposição de mãos, como usualmente procedia, Jesus aplicou saliva nos olhos do doente. A cura operada por Jesus nos faz colher uma lição de inestimável proveito em tudo isso, e refere-se à passagem do espírito da materialidade em que está para a espiritualidade, da ignorância para a sabedoria, das trevas para a luz. Ele não adquire como o cego não adquiriu, repentinamente, a vidência da verdade. Passa por um estado de confusão, assim como o cego, mas vendo homens como árvores, até que possa distinguir claramente a realidade. Do Caibar Schutel, o livro O Espírito do Cristianismo, capítulo 62. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 34. Então essas são as ideias, né, que deverão nortear o nosso estudo a respeito desta cura do cego de Betsaida. E me lembrou muito o que o Wilson falou ali sobre Paulo de Tarso, né? A principal cura que o Paulo de Tarso teve foi a cura da visão espiritual dele. E muito semelhante a esse processo aqui do cego. Ela não veio assim de uma vez só, ela foi gradativa. Só que Paulo de Tarso aproveitou, né, o máximo possível desse despertar que ele teve. Pode prosseguir, Claudilene. Texto evangélico. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Claudilane, diante de tudo que nós estudamos até agora, tu consegue extrair aí detalhes
sobre esse trecho aí que foi lido? Olha, como já aqui nas ideias principais eles destacam, né? É interessante essa parte aqui que ele, antes de impor as mãos, ele usou a saliva nos olhos do cego, né? Então é uma terapia é uma inovação em termos de terapia. E também me chama a atenção essa recomendação dele aqui para que ele não entrasse na aldeia depois de curado. Que aldeia, Claudilane? A aldeia onde ele estava antes, né? Sim. Então eu imagino aqui que Jesus, que essa recomendação tem também uma característica espiritual, porque se você está no caso do cego aqui, que ele entrou em um patamar espiritual diferente dos outros, né? Ele teria que ter um tempo para se organizar, para não ser perturbado espiritualmente pela energia daquelas pessoas que ainda estavam muito materializadas, né? E também, talvez as pessoas da aldeia não estariam preparadas para receber esse cego que não era mais cego. Porque a gente sabe que a população, as pessoas às vezes têm reações muito drásticas quando se deparam com algo inusitado, estranho, fora da sua realidade, né? Eu falei assim eu falei assim diante do que nós havíamos estudado, né, que nós estudamos sobre casa mental, né, e aldeia mental também, né, nos textos anteriores. Então essa recomendação, como ensinamento espiritual, visa que ele não retornasse àquela mentalidade antiga dele, né, que levou ele a esse processo de expiação. Sim. Não voltasse à aldeia mental. E o uso da saliva, tu chegou a abordar? Sim. Que é um destaque aqui das ideias principais, né? Eles chamam a atenção para esse detalhe. Ali. Terezinha, tu chegou a observar alguma coisa? Então, eu acho que tem referência. Eu acho que Jesus quis fazer referência a tudo que sai da boca, né? Que não são só palavras também. Mais adiante nós vamos ver, assim, o porquê que Jesus usou a saliva. No meu entendimento, sem, né, olhar o texto lá para frente, seria por causa da absorve. Num filme que eu vi que trata sobre esse milagre, né? Naquele filme eu lembro que o cego que eles apresentaram no filme estava com os olhos grudados. Entende? Então a pálpebra não tinha ser formado corretamente assim para abrir. Era uma coisa inteiriça assim. Então, no filme, Jesus usou a saliva para tirar aquela camada que, né, cerrava a pálpebra para ele poder abrir os olhos depois. Eu achei muito interessante esse detalhe que eles apresentaram no filme. E a questão Tanto é que eu lembro até hoje, esse filme eu assisti na minha infância, né? Porque isso aí me clareou por que Jesus estava usando a saliva, segundo a interpretação de quem estava fazendo o filme, né? E a questão da água, por exemplo, nós usamos nas sessões mediúnicas água para fluidificar. Sim. Será que Jesus não estava fluidificando a saliva ali? Ou já é fluidificada devido a ser a saliva dele? Né? Provavelmente. E agora, falando nessa questão da água, né? Tem os estudos ali do Masaru Emoto, né? Com os cristais da água. Então, provavelmente, se essa questão da água é uma questão a ser considerada,
na saliva de Cristo, então isso aí devia ter um poder de cura imenso. Pela própria organização das moléculas que estavam ali. Exato. Terezinha Isolã, tu chegou a observar que este cego foi levado até Jesus para que fosse tocado por Jesus. Como é que a gente pode entender isso assim numa jornada do Espírito? Para receber aquela cura. Aí então é o caso dos anônimos, né? Aqueles havia um laço de amizade, ou de parentesco até o Cristo, né? E a questão eu penso assim, e a questão da saliva, aquele povo, professora, a gente diz que usa muito material concreto para a aprendizagem, né, dos alunos. E eu penso assim, de repente, aquele povo lá era tão materialista que Cristo usou um costume, né, a coisa mais concreta para ele, para, digamos assim, chegar mais próximo de quem estava observando, né, alguma coisa desse sentido. Talvez eu esteja errada. Sim. E vocês, como professoras, né, o analfabetismo não é uma espécie de cegueira intelectual da pessoa? Com certeza. Sim. Sim. E quando se consegue fazer uma criança ler e escrever, não se está dando uma visão para ela, né? Um despertar para ela, né? Então Com certeza, no sentido modifica espiritual, todo o mundo das crianças. Uhum. E no sentido espiritual é mais ou menos isso, né? Ele foi auxiliado por pessoas, né, caridosas. E esta ação da professora, mesmo sendo profissional, é uma caridade. Imagina o importante que tem para aquelas crianças, né, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a interagir com o mundo, que vai ser algo importante para elas se desenvolverem depois. Então, é a luz que está sendo direcionada para elas, sendo dada a elas. E semelhante, né, a essas pessoas que levaram este cego até Jesus. Isso aí tem mil e umas interpretações, né? Vários entendimentos. Né? Mas sabe que essa observação da Terezinha é bem interessante, Terezinha, é mesmo. Porque a gente, assim, nas primeiras séries, nas séries iniciais, obrigatoriamente tu tem que usar material concreto, né? Para que eles possam abstrair depois. É bem interessante essa parte mesmo. E eles enxergam... Aquele povo tava, né, num nível de entendimento bem rústico, bem primário. Então, Jesus poderia ter materializado essa cura através da saliva, para ficar uma coisa bem concreta mesmo. Então tá, o texto ele vai explicar com detalhes, né, tudo isso que nós estamos analisando. Segue na leitura, Claudilene, faz favor. Então, interpretação do texto evangélico. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então, Marcos, capítulo 8, versículo 22. Betsaida
Casa da Pesca, em hebraico. Uma aldeia situada a nordeste do Mar da Galileia e a alguns quilômetros de Cafarnaum, terra dos apóstolos Pedro, Felipe e André. Foi palco de curiosa cura realizada por Jesus. Claudilane, vou te interromper um pouquinho aqui. Certo. O texto fala ali que Betsaida, casa da pesca em hebraico. Mas tem informações que o hebraico não tem vogal. Por que é traduzido desta forma, essa palavra? Ou transliterada dessa forma, fica melhor, né? Ela é uma palavra transliterada, não é uma traduzida. E, Essa palavra Betsaida, tu quer dizer? Então ela não deve ser originária do hebraico. Ela deve ter vindo, então, de uma tradução de outra língua. Aqui diz que é do hebraico, essa né? grafia. Tu consegue perceber isso, Wilson? Que o idioma hebraico, para nós, é impossível ler? O original? A escrita deles não tem vogal. Mas a pronúncia, sim, tu não consegue dizer nada sem um som de vogal. Esse dia eu estava pensando como é que o hebraico dizem que não tem vogal. Aí eu fiquei pensando, tu consegue falar só com consoantes? Ficaria uma língua alienígena, não sei se seria possível. E eu vejo eles falando, eles têm alguns sons que para a tradução nossa seriam necessárias vogais. Não sei como é que eles escrevem, não entendo. Inclusive eu tenho lido algumas obras que o Pastorino publicou e que o Severino agora também disponibiliza. Daí eles colocam as letras da língua deles, mas a gente olha e não entende nada. Se não tiver um Google Tradutor da vida para ver se o que eles estão falando a respeito é verdadeiro, tu não consegue distinguir se ele está fazendo a tradução correta ou não. E daí, como nós não conseguimos pronunciar essas coisas sem vogais, tem que botar vogal nas nossas transliteração, como você bem falou aí. Na verdade, essa palavra foi transliterada, né? E existem regras de transliteração. Então, por isso que aparece ali letras do português ali, e nós conseguimos ler ela, mesmo ela sendo uma palavra originária do idioma hebraico. Que o idioma hebraico é bem estranho, parece símbolos, né? Um símbolo do lado do outro. Nada a ver com as letras, né? Pois é, mas a pronúncia em hebraico é como nós dizemos, assim, Betsaida? Não, a pronúncia é diferente. Nós nos aproximamos, né? Aí, se um brasileiro for ler algum texto lá para eles, para o judeu, eles vão perceber o sotaque totalmente diferente, né? Assim como a gente percebe dos outros países, né? Uhum. Maria, né? Nós chamamos de Maria. O nome original é Miriam. Miriam de Magdala, que nós chamamos de Maria de Madalena. Maria Madalena. Bem diferente. Pode seguir então, Claudilene. A chegada à humilde comunidade de Betsaida representa uma pausa num ambiente acomodado, de acolhimento aos viajantes cansados e desencorajados em prosseguir a jornada, mas que recebe o mestre que por ali transitava na busca das ovelhas perdidas de Israel. A misericórdia de Jesus se faz presente quando ele encontra uma dessas ovelhas, identificada na figura do cego de Betsaida, e trouxeram-lhe um cego. A chegada de Jesus evidencia seu trabalho dinâmico no bem, disposto a auxiliar os necessitados, que, à semelhança do cego,
abrigam a esperança de serem curados dos seus males. Vamos fazendo uma pausa novamente. Wilson, por que está entre parênteses ali, ovelhas perdidas, depois de Israel? Aí depende da interpretação. Por que Jesus queria dizer ovelhas perdidas? Jesus se coloca na condição de um pastor de ovelhas. E as ovelhas é um símbolo dos espíritos, das almas encarnadas na terra, ou espíritos encarnados, que na terra somos chamados de alma. E perdidas porque estão desviadas. O pastor conduz as suas ovelhas com segurança dentro do rebanho, dentro de um espaço em que eles consigam vê-las e protegê-las. Mas algumas ovelhas, às vezes falando no rebanho de ovelhas mesmo, né? Conseguem, ou se perdem, ou fogem de propósito e ficam sujeitas a serem atacadas por lobos e tantos outros animais carnívoros que podem matá-las e devorá-las. Aqui no caso, um espírito que se desgarra do rebanho de Jesus, no caso nós, é quando nós saímos a praticar atos que estão em desacordo com a lei de Deus. Então, não é que nós estejamos longe da visão do pastor. Ele não perde nós de visão. Mas nós não estamos permitindo um canal de comunicação que venha dele através dos intercessores, em especial o guia protetor de cada um de nós, que nos inspire a mudar de atitude, nos inspire a andar com segurança, nos inspire a fazer as coisas corretas. E também não ouvimos a nossa consciência, que é alimentada pela lei de Deus, conforme nós aprendemos lá em O Livro dos Espíritos. E ela é a nossa guardiã, que sabe o que é correto e o que não deve ser feito e o que deve ser feito. Mas nós criamos mecanismos de defesa para fazermos aquilo que nos apraz, mesmo sabendo que é equivocado. Então, muitas vezes nós estamos nessa condição de ovelhas transviadas ou perdidas, e Jesus vem como o bom pastor, socorrer aquelas ovelhas. No começo ele teve entre os hebreus, né? E depois o seu evangelho, até por orientação sua, foi estendido mais tarde a toda a humanidade. Eles chamavam os gentios na época. E quem são esses gentios? Os gentios somos nós, todos aqueles que não estávamos agrupados dentro daquele rebanho inicial de Jesus, que era o povo hebreu. E aí tinha as ovelhas transviadas da casa de Israel, lá ou de meu pai, como dizia Jesus. Wilson, Jesus naquele tempo ali, ele já tinha constituído um rebanho? Ou ele estava em busca das ovelhas perdidas de Israel? Aí você está colocando uma situação de interpretação, né? Porque nós sabemos que Jesus é o governador do planeta. Mesmo as almas degradadas ficaram sob seu comando. Todos aqueles, imagino que eu seja um dentre os degradados, fomos apresentados a Jesus e integramos o seu rebanho. Mas no começo era muito difícil a gente entender essas questões. E ele começou a enviar os seus emissários para trazer verdades novas. Vieram os filósofos, depois Moisés, até que veio um certo desenvolvimento do entendimento e veio ele. Mas o seu rebanho é toda a humanidade terrena, encarnada e desencarnada, inclusive. Mas como o entendimento da maioria de nós seria difícil, foi difícil, inclusive, entre os próprios hebreus, tanto que o mataram, né? O pessoal lá da religião dominante na época se sentiu ameaçado pelas ideias novas, perceberam que muitas coisas que eles praticavam para dominar as massas e saquear as economias das viúvas, como dizia Jesus, poderia ser perdida, esses recursos, se o povo ouvisse Jesus e eles tivessem que mudar suas atitudes, acabaram matando. Então, houve dificuldade, mas a ideia vingou e se propagou. Então, as ovelhas perdidas
somos todos aqueles que ainda não integramos essa falange de espíritos que seguem o quanto pode, fazendo esforço para se guiar pelo Evangelho de Jesus. Mas agora, Wilson, agora já foi organizado, né, o rebanho cristão. Mas naquele tempo ainda não havia, entende? Por isso que Jesus deu aquela orientação aos apóstolos. Não ides até os pagãos, ides primeiro às ovelhas perdidas de Israel. E estava falando desse rebanho de Moisés, do judaísmo. É que os apóstolos naquele momento não estavam devidamente preparados também para essa tarefa, e era um grupo reduzido diante da quantidade de pessoas que já tinham encarnado na Terra. E essas ovelhas perdidas de Israel estavam mais aptas a receber essas informações novas. A gente olha a história de Paulo fora do grupo dos hebreus, quanta dificuldade ele encontrou. Inclusive foi morto lá em Roma, mas conseguiu levar o seu trabalho. Então precisava uma força muito grande, uma disciplina muito severa e uma vontade fora do comum. E isso naquele momento, quando Jesus disse não ides ter com os gentios, os apóstolos ainda não estavam preparados, eles estavam se preparando. Inclusive eles andavam 2 a 2, para que um desse, no mínimo 2 a 2, né? Para que um desse apoio ao outro. E começaram trabalhando dentro do povo de Israel, que tinha uma melhor compreensão dessas ideias espirituais e acreditavam num Deus único, enquanto que fora dali era politeísmo puro. Inclusive no Império Romano, cada família podia ter o seu próprio Deus, o seu culto religioso, cada chefe de família podia criar o seu próprio ritual. Então tá. No meu entendimento, todo o povo hebreu, no tempo de Jesus, ou a maioria, né, era considerado as ovelhas perdidas porque haviam se desgarrado dos ensinamentos básicos, né, do próprio judaísmo, da Torá e dos outros livros. Eles haviam se desviado daquelas orientações originais. Mas eles tinham conhecimento, já tinham base, e estavam a um passo adiante dos pagãos, né, dos povos pagãos que não seguiam aquela doutrina de Moisés. Essa expressão ovelhas perdidas de Israel é um grupo de israelitas, aí não engloba a gente, porque, como você bem disse, Moisés trouxe a primeira revelação das verdades espirituais que norteiam o cristianismo. Então eles tinham uma base, mas logo depois que Moisés desencarnou, eles começaram a deturpar, começaram a enxertar coisas, inclusive dos dominadores que muitas vezes invadiram Israel, né? E fazer antigas práticas, inclusive que haviam aprendido no Egito, e aí por aí foi. E aí deu no que deu. Então Jesus veio resgatar primeiro essas ovelhas perdidas. Mas o rebanho de Jesus, como eu disse, é toda a humanidade. Mas nem toda, à exceção dos judeus, né, de Israel, nós não somos essas ovelhas perdidas de Israel. Então tá bom. Vamos lá então, Claudilene, seguir na leitura. Importa destacar o gesto de solidariedade de alguns amigos que conduzem o cego, pedindo auxílio ao Senhor. São criaturas humanas, anônimas no texto evangélico, que agem como intercessores junto ao Senhor. São espíritos benevolentes identificados com a mensagem de amor, que nos ensinam como ajustar a própria vida ao trabalho de cooperação e de caridade. A propósito, elucidam o espírito protetor em mensagem ditada na cidade de Bordeaux, em 1861. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude,
que se aplica a todas as chagas do coração e cicatriza, é o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer? Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares, e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. O que tu entendeu, Claudilane, desse trecho aí, dessa mensagem ditada por esse Espírito, referente a esse sentimento? Que realmente, né, o que cura e o que liberta é o sentimento do amor. E que, na verdade, esse sentimento de amor a gente consegue expressar e materializar através da caridade. Que era esse amor divino que Jesus falava, né? Então, nós aqui, no nível em que nós estamos, nós nos aproximamos desse amor divino através da caridade. Porque daí a gente sai do nosso lugar comum, sai do nosso egoísmo, sai das nossas, né, do nosso próprio umbigo, que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, e começa a olhar para o lado, começa a perceber as outras pessoas. E o tanto que a gente pode auxiliar essas outras pessoas. Exato. E também ser auxiliado, porque na verdade quando a gente auxilia, né, o mais auxiliado é nós mesmos, que daí a gente está se redimindo e nos libertando das nossas mazelas. E cicatrizando as chagas do coração, né? Claro. E por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo existe a máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Então é esse sentimento de amor no anonimato, né? Isso que é importante, né? Os anônimos não aparecem ali quem levou o cego até Jesus. Quem está ajudando aquele cego? Nem o nome das pessoas, nem quantas eram ali não aparecem. Totalmente anônimos. Quer dizer, quando o amor faz parte do nosso conteúdo espiritual, nós agiremos desta forma. Ficamos felizes em ver o nosso próximo se recuperar, né? Se levantar e se tornar um pouco mais alegre, mais feliz e vencer as dificuldades dele. Isto é a verdadeira caridade. Isso é muito interessante até para a gente que faz o nosso trabalho mediúnico, né? Depois de cada sessão, assim, né, o quanto eu, pelo menos, assim, eu me sinto muito feliz, né? Quando a gente consegue realizar um trabalho, né, de libertação e de orientação, e que a gente percebe, assim, a quantidade de irmãos espirituais que são atendidos, são encaminhados, que a gente pode ser útil para a espiritualidade, sabe? O movimento espírita tem essa característica, né, que se chama o trabalho formiguinha, né? É no anonimato, mas é uma multidão de formiguinhas trabalhando aí, é muito útil, né, para a sociedade, para a humanidade, tanto os encarnados como os desencarnados. Porque César, assim, que eu estava aqui pensando esses dias, porque para os encarnados, né, a sociedade tem uma série de opções, embora não atenda a todos. Mas a gente sabe que tem as ONGs, tem uma série, né, de entidades que ajudam, que auxiliam em uma parte ou outra na materialidade, em uma série de outras opções para os encarnados.
Mas os desencarnados, né, se não é esse nosso trabalho mediúnico, eu não sei se eles teriam muitas outras opções, além dos grupos de orações, quem lembra de orar pelos desencarnados, né? Sim, Claudilane, com os desencarnados, a caridade é puramente moral, né? Que nós fazemos, procuramos fazer, né? E com os encarnados, também. Talvez a maior utilidade para os encarnados seja esta caridade moral. Além do fato de que o movimento espírita realiza também a caridade material. Mas Sim. o mais importante que eu considero é a caridade moral. Suprir as necessidades, né, de conhecimento, de intelectual e de desenvolvimento das virtudes que as pessoas têm. O que tu ia falar, Wilson? Eu ia falar uma outra coisa, mas já me chamou a atenção isso aí. Depois eu volto lá. Nós assistimos um vídeo de uma médium, acho que foi hoje, né, Helene? Hoje de manhã. Não consegui identificar qual é a religião dela, porque não havia imagem, não havia nada. Mas é uma médium. E daí ela falou sobre a terceira onda, falando sobre o Covid, né? Falando que inclusive terá uma terceira onda. E daí ela falou numa parte lá sobre os processos obsessivos que acontecem dentro dos lares. Aí ela disse assim que os espíritos adiantados, eles vêm e vão conforme seu belo prazer. Eles conseguem se locomover para onde querem. Já os espíritos inferiores, obsessores, eles dependem de um campo energético. E quando as pessoas estão em casa em desequilíbrio, de toda ordem, o medo, a ansiedade, a falta de fé, a revolta e principalmente as brigas existentes entre os casais, geram campos energéticos adequados à presença deles. E eles aproveitam isso e vêm até nós. Inclusive ela falou que pessoas que vão dormir bêbadas são um campo profícuo para a proximidade desse tipo de espíritos. E que enquanto isso durar, eles podem ficar entre nós por minutos, horas, e se nós mantermos ou realimentarmos esse campo vibracional, eles ficarão indefinidamente dentro da casa que assim estiver gerando esse campo vibracional. Mas o que eu queria falar antes é sobre o amor que vocês estavam falando. Eu queria pedir permissão para ler com vocês aqui, lá onde fala de uma parte que o Evangelho todo, o Evangelho segundo o Espiritismo todo, fala sobre o amor, entre outras coisas. E que nós entendamos como é que funciona esse amor e quem é que tem, quem é que o pratica. Então vamos compartilhar aqui com vocês, para que nós possamos entender. Vamos esperar abrir lá. O item 9. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O que está dizendo aqui? Todos nós, do primeiro ao último. Inclusive esses irmãos nossos que vocês mencionaram há pouco, que morreram lá nesse massacre, e até aqueles que os mataram, todos têm. Não sabemos o que provocou esse número de mortes, mas a base de tudo está o equívoco das pessoas que se envolvem com os delitos, é claro. Mas todos têm no fundo do coração esse fogo sagrado. É fato, prossegue o Evangelho, que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança não raro sublimes proporções. E aí prossegue. A um ente, a um objeto qualquer, disse eu. Porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais.
espécies de misantropos que, ao se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, e aqui é importante destacar, por mais que façam, não lograrão sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações ao criá-los. E esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então vejamos bem, Deus colocou esse germe no íntimo de todos nós. Alguns resistem em desenvolvê-lo, mas não podem impedir que ele se desenvolva. A mensagem está dizendo aqui que alguns desviam esse sentimento para cuidar de coisas, de plantas, de animais, e se comportam como misantropos, aqueles que não gostam da humanidade, que se isolam. Aqui é só um termo de referência. E nós percebemos que as pessoas, por mais perversas que sejam, por mais maldosas que sejam, elas têm alguma coisa que elas gostam. Alguns voltam esse sentimento para cuidar de carros, de motos, de bens materiais. Outros cuidam de animais, plantas, por aí vai. Mas quando nós liberamos esse sentimento, quando nós o utilizamos verdadeiramente, nós passamos aos poucos a desenvolver o amor verdadeiro, esse amor que é de essência divina e que todos temos. E quando nós começarmos a sentir o prazer que é vivenciar o verdadeiro amor, o amor que Jesus exemplificou, então nós vamos ver o quanto isso é benéfico, em primeiro lugar, para quem o vivencia. E depois para toda a humanidade, para todas as pessoas que estão próximas de nós. Porque é impossível uma pessoa que ama fazer o mal a alguém. Quem faz o mal a alguém é a que ainda não vivencia este amor. Muito bem. Terezinha Isolã, a dona Antoninha está por aí ainda? Não, ela só deu uma passadinha aqui e foi lá porque chegou mais uma pessoa. Eu até quero pedir licença, porque eu vou lá também. Tá bom, dona. Posso ir, né, pessoal? Eu já quero deixar, então, o meu desejo de um bom final de semana para vocês. Obrigado, Terezinha. Feliz Dia das Mães, Terezinha. Feliz Dia das Mães. Para ti também. Um abraço para dona Antoninha. Obrigada. Um bom final de semana e um feliz Dia das Mães, repetindo a Silani. Obrigada. Então tá bom. Vou passar para a Celoni agora, seguindo a leitura. Continuando então ali. O nome e o número dos amigos que conduziram o cego ficaram escondidos na palavra trouxeram. Entretanto, a sublime manifestação de amor ao próximo, citado no texto, atravessa os tempos e deixa as suas marcas, revelando o caráter, a solidariedade e o senso de caridade desses benfeitores que souberam aproveitar a feliz oportunidade da presença de Jesus entre eles, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Similarmente, podemos dizer que a mesma dinâmica do amor se evidencia no trabalho de incansáveis amigos que encontramos ao longo da nossa caminhada evolutiva, os quais, visitando a Betsaida de nossos corações, ainda cristalizados no comodismo, das deficiências que trazemos das experiências passadas, nos estimulam ao bem. Não é fácil apartar-se do mal,
consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Seloni, no livro dos Espíritos está escrito que nós fomos criados simples e ignorantes. O que leva o espírito a ele a se comportar desta forma, a desenvolver o mal, né, nas matrizes de sua alma? Eu acho que é as experiências das vidas que ele vai levando, que a gente vai reencarnando, e conforme onde a gente vive, o meio, né, o meio que vive, a educação que leva, a cultura que leva, eu acho que tudo isso tem uma influenciação. Se a gente ainda é um espírito imaturo, verde, né, que não está bem consolidado nas suas firmezas da alma, eu acho que às vezes é sucumbido, levado pelos outros, digamos assim, a fazer algumas coisas que não devia. Tem uma parte ali do livro dos Espíritos que trata das categorias dos espíritos, né? E fala que muitos espíritos conseguem evoluir pelo caminho do bem, sem trilharem o caminho do mal, né? Mesmo sendo criados simples e ignorantes, né? Toda aquela construção é feita por eles, né? E tem muitos que se apegam a essas paixões de ordem inferior e os instintos, que numa época são úteis, né? Em outra época eles já não fazem mais, os instintos inferiores já não são mais úteis. E muitos espíritos continuam alimentando esses instintos, né? Tal qual o egoísmo, né? O egoísmo, ele fortalece o espírito nos primeiros passos, né, da sua caminhada evolutiva. Quando ele anima corpo de homem primitivo, né, de mulher primitiva também, ele se torna egoísta porque ele luta pelo alimento, luta por segurança, luta por tudo. E chega numa fase da sua evolução que esse egoísmo tem que ser superado. Ele passa a viver em uma sociedade dependendo uns dos outros, e ele precisa se tornar altruísta. Aí ele encontra essa dificuldade, né, de se libertar desse sentimento. E ele conviveu com isso por muito tempo. E tem certos espíritos que conseguem. Chega numa fase evolutiva, eles conseguem se libertar e conseguem absorver, né, novas virtudes para a sua alma. Então, como esse movimento interior é interessante, né, e complexo. Por isso que ali diz assim, né, não é fácil apartar-se do mal, porque ele esteve com nós por muito tempo. E para ocorrer a mudança, daí requer um esforço muito grande. Leia mais um trechinho, ainda dá tempo de nós seguir adiante. Tá. A frase "e rogaram-lhe que lhe trocasse" fala do valor da intercessão, fundamentados na fé raciocinada. Os anônimos benfeitores rogaram a Jesus que tocasse aquele companheiro destituído de visão. O exemplo é elucidativo para todos nós que atuamos na seara espírita. Perante a criatura em sofrimento, temos o dever cristão de consolá-la. Se estivermos impossibilitados de atendê-la diretamente, podemos nos valer do recurso da intercessão, que por vezes funciona com mais eficiência
se fôssemos nós o prestador do benefício, rogando a quem possa, sob os auspícios da caridade, o sofredor é atendido nas suas necessidades. Entretanto, auxiliar requer sempre disposição, discernimento e confiança. Tal como os amigos citados nesta passagem do Evangelho, não podemos curar alguém, mas agir como intermediário das forças do bem, aplicando os usuais recursos que a doutrina espírita nos disponibiliza: o passe, a prece, a conversa fraterna, o amparo material, o esclarecimento espiritual, o apoio solidário, etc. Tem uma passagem que diz sobre a parábola dos talentos, né? Que fala que aquele que enterra o talento e não a emprega para desenvolvê-lo, para multiplicá-lo, ele precisa responder por isso, né? Vai responder por isso. Porém, quando a pessoa se encontra nessa situação que se sente incapaz de fazer esse talento se multiplicar, ela deve procurar um outro, que ali na parábola é chamada de o banqueiro, depositar o talento nas mãos do banqueiro, que ele o fará multiplicar. Então, se nós não conseguimos realizar a cura, como diz o texto aqui, de maneira direta, prestar a caridade de maneira direta, podemos encaminhar essa pessoa para outros que já desenvolveram essa capacidade, que são os banqueiros. O que não justifica é nós enterrar esse talento e não desenvolver ele, não multiplicar ele em nada. Pessoal, no meu relógio já são 17h30. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação a respeito do texto estudado até agora? Então, gostaria de agradecer a participação de todos e que no próximo sábado possamos estar novamente reunidos e convidar a Claudilane para fazer a prece de encerramento. Então nós agradecemos aos nossos amigos benfeitores, a espiritualidade do bem, se vê-se presente em nosso lar durante este momento de estudo, nos trazendo muitas bênçãos, entendimento, iluminação espiritual. E que as nossas energias positivas possam caridosamente alcançar todos aqueles que necessitam de uma bênção, de uma luz, de um amor. Que nesse momento de pandemia, nossas orações possam beneficiar a todos aqueles que estão necessitados espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Que eles recebam esse apoio. Solicitamos também a espiritualidade do bem, uma bênção especial a todos os governantes do planeta, que nesse período tão difícil da humanidade, eles possam tomar as melhores decisões que beneficiem a população como um todo. Que sejam abençoados todos aqueles que se dedicaram a produzir essa vacina. Solicitamos também uma bênção especial a toda a humanidade. E que aqueles que estão prontos para despertar, que possam
despertar o mais rápido possível. E que essa evolução ocorra de maneira mais suave, para que a transição planetária possa se encaminhar através do amor o mais rápido possível. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que nos foram dedicadas ao nosso lar. Que nesse Dia das Mães, todas as mães possam ser abençoadas, tanto as encarnadas quanto as desencarnadas. Que elas recebam o amor dos filhos, na sua presença física ou nas suas intenções. E que esse amor materno possa tocar os corações de tantos quantos filhos forem e auxilie nessa caminhada rumo ao amor divino, nos aproximando ainda mais do Cristo e dos seus ensinamentos e das suas lições. Que as várias facetas do amor possam ser concretizadas e percebidas pela humanidade como um todo. Que o nosso planeta seja abençoado e seja regenerado no ar, nas águas, no solo, na sua natureza, nos seus animais. Que todo esse processo de transição planetária também possa ser materializado através da regeneração do planeta. Que ela também se encaminhe pelo amor divino. Que assim seja. Que assim seja. Assim Feliz seja. Dia das Mães, então. Feliz Dia das Mães, Claudine. Claudinha Muito Brainer. obrigada, pessoal. Que vocês possam aproveitar também com a mãezinha de vocês. Feliz Dia das Sim, eu Mães. tive que dar umas saidinhas ali. Chegou as minhas sobrinhas, tive que dar uma olhadinha, antes eu tive que sair também. Hoje é o dia delas, né? Começa hoje já aqui. Feliz Dia das Mães para a Irene também aí, que deve estar escutando aí no lado. Tá do meu lado. Ela fez positivo, sinal de positivo. Feliz Dia das Mães, Irene. Olha o filhão ali. Beijo, tchau. Tchau. Pessoal, bom fim de semana, então. Boa semana. Para vocês também, obrigado.